confeitaria, eu tinha muita dificuldade com massa de chocolate. Ela vivia afundando, se quebrando toda na hora de montar o bolo. E eu tinha muito medo na hora do transporte. E assim, minhas massas de chocolate era uma tragédia. Era pesada, né? Quando eu tava batendo a massa, tava fazendo a massa aparentemente estava perfeita. Parecia que tava muito legal e parecia que ia dar certo. Mas quando colocava no forno, aí a massa crescia, estufava, ficava gigante, eu ficava toda feliz. Pô, a massa vai crescer, vai ficar legal, vai ficar bacana. Só que aí, de repente, ela começava a afundar, até fazer aquele buraco no meio. Eu entrava em desespero. Isso quando a massa não ficava parecendo um pão de queijo, elástica. Eu tava desesperada, sem conseguir achar nenhuma massa que desse certo. Quando eu comecei a trabalhar com bolos, eu tive muito trabalho, muita dificuldade, porque as massas davam errada de chocolate. Eu usava com emulsificante, a massa já não ficava legal, eu tive que começar a adaptar a receita, mudar a receita. Eu passei horas. Comecei à tarde, quando era meia-noite, eu já estava na terceira massa de bolo, tentando novamente para poder entregar alguma coisa legal para esse cliente. Mas eu já estava assim, a ponto de desistir, sabe? Eu falei, meu Deus, traz uma receita para mim boa, que eu consiga acertar. Eu tinha muita dificuldade com a massa de chocolate. A minha massa, eu achava que ela ficava muito pesada, sabe? Não ficava aquele aspecto fofinho, aquela coisa maravilhosa, veludada. Eu comecei a ver que as massas de internet realmente dão certo. Então a Nick, nunca no Brasil, me fez acreditar novamente. Eu sempre fazia, as massas não ficavam tão boas quanto... Porque eu nem confiava em mim. E quando eu vi eu fazendo as coisas dando certo, eu disse, meu Jesus, eu não acredito. Nunca no Brasil, só a Nick mesmo. Então... Porque a Nick ensina de um jeito diferente. Ela não ensina uma receita. Ela ensina técnica para preparar a receita. E isso é muito importante. Não adianta você ter uma boa receita se você não conhece as técnicas necessárias para executar aquela receita. Você vai ter simplesmente uma receita boa, mas que não vai dar um bom resultado. E eu comecei a observar que o jeito da Nick ensinar é diferente. Ela ensina as técnicas, os macetes, os pulos do gato, coisa que as outras confeiteiras de youtuber não ensinam. Eu tinha dificuldades em fazer uma massa que eu pudesse molhar e que a massa não ficasse como um pão molhado. A massa parecia estar empapada, parecia um pão molhado em água ou em leite. E eu detestava aquilo porque não dava aquela forma bonita do bolo depois de rechear ou depois de ter aquela cobertura bonita, boa. Então, quando você realmente aprende o toque da Nick, você começa a fazer todas as receitas já sabendo qual é a base de estrutura que ela ensina e muito bem ensinado. Boa noite, sejam todos bem-vindos à minha, à sua, à nossa jornada Mestre das Massas de Chocolate. Essas jornadas são 3 aulas técnicas avançadas, tudo que você precisa saber sobre massas de chocolate. Todas as técnicas que nunca ninguém te ensinou. No final dessa jornada, no final dessas 3 aulas, você simplesmente vai sair uma mestra, um mestre das massas de chocolate, que é para isso que você está aqui. E é assim que você vai sair no final dessa jornada, entendendo tudo, entendendo método, entendendo técnica, entendendo tudo que você tem que saber para ter uma massa com êxito, com estrutura. Sabe aquelas massas que afundam no meio? Não vai existir mais na sua vida. Massa seca não vai existir mais na sua vida. Perdeu o volume? Não vai existir mais na sua vida. Ficar quebradiça, desmoronar, não vai existir mais na sua vida, eu garanto, assina embaixo. Você vai sair daqui simplesmente uma mestra, um mestre das massas de chocolate, com todas as técnicas que você vai aprender. Porém, você tem que acompanhar essas 3 aulas. Todas as aulas são muito importantes. A gente vai ter a primeira, a segunda e a terceira. E tudo que a gente faz na nossa vida tem um início, tem um começo. A gente começa do começo, meio e fim. Então, se você assiste, por exemplo, assisti a primeira aula, aprendi o que eu tinha que aprender na primeira aula. Não, você não aprendeu nada se você não assistiu a segunda e a terceira. Assisti a primeira, assisti a segunda e não assisti a terceira, você também ainda não aprendeu nada. Para você concluir e dizer, eu aprendi, eu dominei a técnica, você tem que acompanhar as 3 aulas dessa jornada, que vai ser incrível. Meu nome é Nick, para quem não me conhece, eu sou confeiteira, professora, especialista em massas e recheios diferenciado. Eu pensei muito nessa jornada, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer nessa jornada, né? Como que vai ser? Seria muito simples se eu simplesmente falasse, vou ali, vou passar uma receitinha, embora eu nunca passe só uma receitinha, quem me acompanha sabe, se for pra mim fazer qualquer merda eu nem faço. Mas eu fiquei pensando, falei, não, uma receitinha... Se eu fizesse aqui para vocês nesse exato momento, vamos fazer uma receita? Bora, vamos, vai ser estouro.
você ia continuar exatamente onde você está hoje, sem saber nada. Você ia ter somente mais uma lista de ingredientes para guardar e colecionar. Então eu resolvi fazer uma aula que fosse totalmente diferente. Entregar algo que nunca ninguém te entregaria, mas eu vou te entregar. Entregar método criado, que eu criei, que vai te ajudar. Então eu pensei muito nessa jornada. E assim, não adianta você ter uma receita, você só vai ter uma lista de ingredientes. Você tem que ter técnica. Mas não adianta você ter os ingredientes, técnica, se você não tem um método de preparo. Não adianta você ter a receita, a técnica, o método, se você não tem a receita eficaz. Tudo tem que ter um conjunto. Mas uma coisa eu garanto para você. A partir do momento que você conhece as técnicas, consegue dominar o método, você se sente mais confiante, sabe? Você bate no peito. Você se sente mais confiante. Porque você não fica desesperada. Você sabe exatamente o que você está fazendo. Você sabe exatamente o que você vai ter que fazer. Você sabe exatamente o porquê deu errado. E o mais interessante de tudo, que quando você tem a técnica e você conhece o método, até errando você acerta, eu costumo dizer. Até errando você acerta. Porque a partir de um momento que você começa desde o início com todas as técnicas envolvidas, sabendo exatamente o que você está fazendo, conhecendo tudo, se você errar uma coisinha ou outra ali, de repente, não sei, vai errou, ainda funciona. Você fala, caramba, eu errei ainda, né, deu certo, porque eu costumo dizer, até errando dá certo. E eu vou provar isso pra você. É estranho, né? Você falando assim, mas como assim, né? Você tendo técnico, conhecer o método, de repente você errando, você acerta. Eu vou mostrar pra vocês o depoimento dessa seguidora. Olha só o que aconteceu com a massa dela. Obrigada, Nick. Mas só que, olha, é a primeira vez que eu fiz, então tive um bocadinho um pequeno erro, porque eu esqueci de colocar o restante do chocolate em pó. Só que quando eu ia colocar o bolo do forno, eu disse, esse massa ficou castanho demais. Logo vi que o resto do chocolate que eu tinha separado, pesado, ficou no copo. Então tive que tirar o bolo. Que logo que entrei no forno tive que tirar o bolo novamente para acrescentar o resto da massa do chocolate em pó, para ir mexer de novo, e então a massa perdeu o volume um bocadinho, então por isso que não deu assim tão fofa, mas deu fixe, deu campeão, deu para ver que a receita valeu a pena, tá bem? Obrigada. Da próxima vai ser mais legal, tá bem? Vocês viram a loucura que ela fez? Colocou a massa no forno e tirou para adicionar o chocolate soluto. Gente, que loucura! Quando ela falou para mim, eu não acreditei. E mesmo assim deu certo. Caraca! Como assim deu certo? Porque ela aplicou técnicas, ela aplicou método, só que teve um erro. E mesmo assim, como ela disse, não cresceu tanto porque ela teve que tirar do forno para envolver o chocolate. Mas ainda assim deu certo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso que vocês estão passando, eu também passei, tá? Eu, Nick, passei. Por isso que eu criei um método. Porque eu estava cansada de fazer massa de chocolate que ficava dando errado. E eu nunca entendi o porquê. E eu ficava só refazendo. Porque eu costumo dizer, o problema não é você fazer, é você ter que ficar refazendo o que você já fez. Aí é pior. Então eu tinha muita dificuldade, a minha massa saía seca, a minha massa saía com buraco no meio, isso aí, nossa, não crescia, ficava solada. Eu já passei por tudo isso com massas de chocolate. Eu entendo todos vocês que falam assim, olha, quando um cliente pede um bolo, que quando ele fala que é massa de chocolate, eu entro em desespero. Eu te entendo, eu também já entrei. Então eu sei que você não tá mentindo. Eu te entendo quando você fala assim, nossa, quando o cliente, eu já cheguei assim, querer até recusar, ou recusei encomenda por ser massa de chocolate. Eu te entendo. Eu sei que você não tá mentindo, porque eu passei tudo isso. E eu vejo assim, muita gente falando assim, eu não consigo. Ok, você não conseguia até ontem, porque a partir de agora você vai conseguir. Quem me vê hoje acha que eu já nasci sabendo tudo. Nossa, mas para chegar onde eu tô, foi muita luta. E assim, e às vezes eu vejo a pessoa falando assim, dom, né, e tal. Não existe nada de dom, gente. Não existe isso de dom. Existe técnica.
tá? Existe prática. A prática leva... Não existe nada de dom. Para com esses negocinhos, né? Não fica assim viajando nisso. Olha só para vocês verem que não existe dom. Quando eu casei, para vocês terem uma noção, né? Eu não sabia cozinhar. Exatamente, eu não sabia fazer absolutamente nada. Nada, eu não sabia fritar um ovo. Eu me sentia inferior também, eu me sentia mal, falava, caramba, não sei fazer nada. Não sabia literalmente fazer nada. E aí comecei, casei, né? Falei assim, eu tenho que aprender a fazer alguma coisa e tal, né? E aí comecei a me dedicar, fui buscar, estudar, fui assistir vídeo. Eu queria aprender a fazer um arroz, eu queria aprender a fazer isso, fazer aquilo. Me arrependi depois que eu virei uma escravizaura. Quando eu não sabia fazer comida, não sabia fazer nada, era bom que eu não precisava fazer nada, entendeu? Quando eu tentava fazer, o pai do meu filho não deixava, que era horrível, né? Mas ele não queria me dizer na época. Mas depois que eu aprendi, não saía do fogão. Deus me livre, não sei nem por que eu fui aprender a fazer comida naquela época. Eu fiquei pensando depois, né? Não sei por que eu fui aprender a fazer. Agora eu pareço uma escravizaura, né? Mas eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. E olha só hoje, onde eu tô hoje? Dando aula. De confeitaria ainda. Confeitaria. Então, assim, quando a pessoa vê que esse negócio é de dom, que dom? Se não fosse eu ralar ali para tentar aprender as coisas, eu não tinha aprendido nada não, porque eu não nasci com dom não sabia nem cozinhar, não sabia fazer nada. Não ache nada difícil. Às vezes você tá começando na confeitaria agora, eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho dom. Que dom? Você tem que ter prática e técnica. O resto a gente dá um jeito, o resto é resto. Vamos começar aqui com a nossa aula, tá? Começar com as técnicas aqui. Já vai anotando aí, anota tudo que você vai utilizar, você vai aplicar essa técnica, tá? Daqui em diante, você vai aplicar isso todos os dias, na confeitaria. Essa aula aqui é uma aula gravada, porém ela está como estreia. Então, como vocês podem ver, o chat está ao vivo. Então, estou ao vivo com vocês, embora a aula seja gravada. A aula foi gravada, porém o chat é ao vivo. Então, vai deixando os seus comentários, que eu vou respondendo vocês aqui no ao vivo, tá? Vou responder o máximo que eu conseguir, tá bom? Eu optei por fazer assim, gravado, porque é uma aula muito técnica. E cada detalhe, se eu passar errado, desandou, estragou a sua massa. Então, assim, eu consigo entregar para vocês mais valor. Mas o chat é ao vivo, eu estou com vocês aqui, eu estou vendo quem está aqui, eu estou vendo seus comentários, então vai deixando seus comentários aí, tá? Vamos movimentar essa aula e vamos começar para a ação. O elemento que sabotava a minha massa é esse que vocês estão vendo. Os ovos. Exatamente isso, gente. Ovo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Comece. Cara, você tem que dar valor nisso aqui. É uma coisa assim que você vai começar a notar agora. Você entende que isso aqui, um negocinho desse, é o que detona tudinho a sua massa, já começa com ele. Eu costumo dizer assim, a nossa massa tem vários ingredientes, são a equipe. O ovo, ele é o líder. Tudo tem um líder. O que o líder faz? Ele lidera. O ovo começa liderando. A partir do momento que você já não sabe nem usar isso aqui, a pessoa vê como simples ovos. A partir do momento que você não sabe usar isso aqui, você não sabe nada. Porque ele é o líder. Se ele não tá liderando, quem diz que a sua receita vai dar certo? O motivo da sua receita nunca dá certo. Mas, como eu falei para você, é uma equipe. O ovo é o líder. Porém, se não tiver os outros elementos também corretamente com as técnicas, também não vai dar certo. Mas o principal a gente começa com ele. Demorei muito para entender isso, mas depois que eu entendi, e é isso que vocês vão aprender hoje. Tudo. Não consigo dar o ponto na minha massa. Ovo. Perdi o volume. Ovo. Minha massa não cresce. Ovo. Minha massa ficou muito seca. Ovo. Minha massa ficou desfarelada. Ovo. Minha massa ficou assim, né, empatumada, criou aquele bico no meio. Ovo. E tudo aquela dor que você sente é tudo por conta de ovo. Claro que tem uns outros elementos, mas começa aqui. E você olha assim, ó, é só um ovo. Você vai comprar, você sabe escolher um ovo, você simplesmente compra, é só um ovo. Uma vez uma seguidora falou assim, Nick, eu fiz a minha massa e ficou com um cheiro horrível de ovo. Podre mesmo, de ovo.
E eu falei assim, olha, do jeito que você está falando, especificando, 100% de certeza que você utilizou ovos vencidos, né, na sua receita. Não, imagina, da onde? Quem que não conhece um ovo vencido? Falei assim, Quais são as características dos ovos? Ela, o que? Eu falei, as características dos ovos, quais são? Ela não sabia. Como que você vai identificar um ovo vencido se você nem conhece as características dos ovos? A gente, né, você que está começando agora, você já vai começar certo. Você que já estava na confeitaria e não sabia, agora você vai saber. O importante é isso, vocês estão buscando conhecimento, porque a falta dele é vergonhosa. Porque a vergonha, gente, eu falo, não é você não saber, porque a gente não nasce sabendo nada, a gente não nasce nem com roupa. É a gente não buscar o conhecimento para aprimorar e aplicar. Então, eu começo dizendo, um belo confeiteiro, né, iniciante ou não, tem que conhecer no mínimo as características dos ovos. Se eu te perguntar agora, Maria, Juliana, você sabe me identificar uma característica do ovo que seja importante para uma massa? Você saberia me falar? Se você fizesse uma prova, alguma coisa de confeitaria, gente, isso aqui é básico, isso aqui é o mínimo. Se a pessoa te perguntasse, me dê uma, você saberia falar uma? Uma só? Você saberia? Você saberia? Você conhece as características? Alguma? Conhece? Qual? Acho que sim. Qual a que você acha? A clara do ovo ser transparente. A gema ser amarelinha e o cheiro também, acho. Mas que a gema ser amarelinha, o que isso tem a ver com na sua opinião, o que isso, né? Significa que o ovo não está podre. Consegue ver? Se estiver podre, a cor muda, né, do ovo e o cheiro também. Então, no caso, se fizer errado com o ovo podre, é uma característica que ela não identificou. Pois é, um ovo, para estar vencido ou estragado, ele não precisa ter gemas escuras, ele não precisa estar com fedor de podre. Sério? Sim. Não acredito, eu tô enganada a vida. Não, ele não, você vai aprender com o tempo agora, você é nova ainda, novata aqui, você vai aprender. Ó, ele não precisa ter característica, fedor, né, de podre, aquela catinga. Você simplesmente tem que saber que ele está vencido. Tem várias formas de saber tudo desse ovo. E aí, vamos começar aqui. Primeira coisa, eu mesmo, né, Nick, eu indico para vocês também, mas assim, fica a critério. Nick, eu jamais compro ovo de rua. Eu já comprei muito, dá R$10, nem existe mais, inclusive. Nunca vi na vida, né? Quando o ovo passa, ele nem fala o preço. Ele só fala assim que tá na promoção. Mas eu não compro ovos de rua há muitos anos. Isso faz muitos anos. De jeito nenhum. Porque a partir do momento que eu estudei sobre os ovos, que eu falei, eu vou focar só em um elemento, vou estudar anos sobre os ovos. E aí o que aconteceu? Que eu comecei a aprender, me deu nojo. Falei, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Por quê? Uma vez, inclusive, eu conversando com um rapaz, né, que vendia ovo, ele falou que quando eles vão comprar esses ovos, ele chega lá naqueles atacadão e é caixa, aquelas caixas enormes, com várias caixas de ovo dentro. Ele falou que não pode escolher. Ele disse que, às vezes, por isso que eles pegam até muito estragado, podre, né, e tal. Porque ele falou que simplesmente tem que pegar aquela caixa fechada, com as bandejas lá dentro. Ele disse que não pode escolher. E aquele ovo ele coloca no porta-mala. E ele vai sair nos bairros. Ovo, né, e tal. Amanhã vai estar lá. Depois de amanhã vai estar lá. Semana que vem vai estar lá. Chuva e sol, esses ovos vai estar lá. Ele pode tirar quando chegar na residência dele e amanhã ele vai colocar de novo. Esses ovos já tá tudo choco. É um tal de temperatura térmica. É sol, é chuva, é isso, aquilo. Deus lá sabe quanto tempo faz que aquele ovo tá no porta-mala. Deus lá sabe quanto tempo faz que aquele ovo estava lá quando ele foi comprar. Porque é tanto que ele comprou, sempre pegava cartela estragada, né? Ele falava. Então, a gente tem que conhecer as características. A partir do momento que você conhece as características dos ovos, seus ovos duram. Por quê? Quando eu vou no mercado, eu vejo ovo na promoção. Aí, esses dias, eu estava até no mercado e a mulher falou assim, nossa, esses ovos aqui vai vencer na semana que vem. Eu pegando logo umas 4 caixas, umas 5, 6 caixas, eu vou aproveitar, né? E vou levar. Porque, assim, na embalagem estava dizendo que ia vencer tal dia. Ok. Falei, vou comprar. Chegar lá, eu vou saber se está vencido ou não.
Minha filha, eu usei aqueles ovos todinhos. O que tinha de chalaza naquele ovo, eu falei, e o mercado vendendo que vai vencer semana que vem os ovos novos. E vocês vão conhecer o que é isso aqui na aula. Então, assim, a partir do momento que você conhece os ovos, você conheceu tudo, você já mudou tudo. É um caminho andado na sua vida. E você já se torna já uma expert já nesse quesito. A primeira coisa, então, como eu disse, eu não faço, é comprar ovo de rua. É sempre no mercado, onde ele vai ter embalagem, ele vai ter data de validade, tá? Ele vai estar refrigerado dentro do mercado, porque você pode reparar que aonde fica os... Dentro do mercado, afins, né? Às vezes tá calor, dentro do mercado tá fresquinho, né? Então lá tem um ar, então tá mantendo os ovos ok. O que você vai fazer com esses ovos? Chegou em casa, você vai fazer o quê? Você vai colocar os ovos na geladeira. Ovos não ficam em temperatura ambiente. Não pode deixar o ovo em temperatura ambiente. Para você prolongar a vida dele, e a durabilidade tem que estar dentro da geladeira. Só que você não pode colocar na porta, é proibido. Você não pode colocar na porta da geladeira. Você tem que colocar ou aqueles repositores, né, que eu coloco ovo, né? Às vezes a pessoa coloca fruta e tal. Se você não tiver, você compra uma organizadora de ovos que vende, coloca um monte de ovo assim, mais de 60, 120 ovos, fica lindo, coloca lá dentro da geladeira. Por que que você não pode colocar na porta? Porque aquilo, a gente abre a geladeira a cada 5 segundos. Mesmo que a gente não vai pegar, às vezes eu abro a geladeira e falo assim, o que eu vim pegar aqui, inclusive? Nada. É só, sei lá, me deu vontade de abrir a geladeira. Então começa a ter aquele choque térmico. Abre e fecha da geladeira. Estragou seu ovo. Ele já perde a validade. Não, nunca pode ser na porta, sempre lá dentro da geladeira. Beleza. Na hora de você fazer seu bolo, como é que você vai fazer? Você vai pegar esse ovo, você vai tirar com algum tempo fora da geladeira e pronto. E deixar aqui em cima do seu balcão para ficar em temperatura ambiente. Posso lavar esse ovo? Jamais. A não ser se vou lavar esse ovo aqui agora e já vou quebrar e vou usar. Por quê? Quando você lava ele, você vai contaminar esse ovo, tá? Porque a bactéria, se tiver alguma bactéria aqui, ela, vamos dizer assim, sendo direta, vamos dizer que ela vai entrar, vai atravessar ali internamente, sabe, a casca, e pode contaminar seu ovo. E esse ovo aqui, quando a gente compra de mercado, por isso que eu falo pra vocês que é bom, ele já vem higienizado. Ele já passa ali por uma higienização antes de ir para as embalagens e tudo mais, então ele já vem, tá? Então você não precisa lavar o ovo. Tirou da geladeira, deixa ali em temperatura ambiente, o ovo ele começa a suar, né? Aí soa bastante, eu venho com o paninho, dou uma secadinha neles assim, quando eu vejo que tá muito suado, sabe, de água, para não deixar a água aqui parada. Tirou, bateu. Não pode bater ovo gelado. Ele não tem estrutura gelado para aguentar o ar. Então, você pode achar que ele dobrou de volume, mas o seu ovo não tem estrutura. Ele estava gelado. Ele não tem aquela fibra, a estrutura. Ele perdeu por conta do gelo. Sempre em temperatura ambiente. Então, é uma das primeiras coisas, assim, que você já vai mudar. Chegou, você vai praticar. Guardar na geladeira. Ah, não tem nenhum repositor, não tem aquele negócio de colocar ovo. Pega qualquer bacia, gata. Pega qualquer bacia, gata. Taca o ovo ali e bota na geladeira. Você vai ver quanto esse ovo vai durar o resto da vida, tá? Só tira no dia que for usar. Outra coisa que você faz errado, que eu também já fiz errado. Eu já senti tudo que vocês sentiram, se não marcar pior. E você faz errado até hoje. Por que que você faz errado? Porque você aprendeu errado. A gente aprendeu errado. Aí a gente vai seguir no baile, não tem o que fazer. Que é bata os ovos até dobrar de volume. Da onde isso, gente? Pelo amor de Deus. Da onde você vai bater ovo até dobrar de volume? Ah, eu perdi o ponto, né, dos meus ovos. Ai, a minha massa murchou, né, perdi o volume. Por quê? Você bateu os ovos até dobrar de volume. Não pode. Os ovos, eles também têm um ponto a atingir. Olha, sim! A gente começa a bater esses ovos, ele vai criando aquele ar. Então, ele também chega, ó. Você começou a bater um chantilly, certo? O que que você faz? Se você ficar batendo seu chantilly, ó, ele vai ficar poroso, né? Vai perder o ponto, né? Não vai ficar cremoso do jeito que você quer, vai ficar poroso. Ou então, o que que acontece? Ele começa a perder o ponto. Já aconteceu isso com vocês, né? Em vez de dar ponto no chantilly, o trem começa a perder o ponto porque você tá batendo demais. É a mesma coisa o ovo. A gente começa a bater os ovos e você larga lá. Você pode reparar,
que cada vez que você vai olhar seu ovo para ver se ele estava pronto, ele tá mais líquido. Porque ele está perdendo a estrutura. Ele foi crescendo, foi criando aquele ar, foi criando aquelas bolhas, que é o que dá leveza e estrutura, e você bateu tanto que ele já tinha que criar tudo que ele tinha que criar. Em vez de você desligar naquela hora, você continuou batendo. Aí esse ovo começou a estourar. As bolhas começaram a estourar e começou a cair. E quando você levanta o feixe, tá igual a água. Passou do ponto de bater. Então você não pode bater os seus ovos até dobrar. Você nunca mais vai bater seus ovos até dobrar de volume. Você vai bater no ponto correto dele. E para você ter o ponto correto dos ovos, você tem que conhecer as características dele. Você vai fazer uma massa. Isso já aconteceu com você, eu garanto, assim embaixo. Você fez uma massa e você foi envolvendo a farinha de trigo, por mais que você estava mexendo delicadamente, você perdeu o volume. Os seus ovos não tinham estrutura. Não tinha. Não, você poderia fazer o que você quisesse. A sua massa ia murchar de qualquer jeito. Porque os ovos já não tinham estrutura. Eles iam murchar de qualquer jeito. E para você conhecer as estruturas desse ovo, você tem que conhecer as características. Eu vou passar 3 para vocês, que para mim são as principais, as mais técnicas, no mínimo que você tem que conhecer, tá? Você conhecendo isso já tá meio caminho andado, gato. Fica no Brasil, top estouro, tá? Eu vou quebrar esse ovo, vou pegar um potinho aqui, me dá um potinho ali. Vê se tem um potinho vazio aqui, ó. Ó, vou quebrar aqui, ó. E vamos lá para as características dos ovos, ó. Vocês já vão conhecer agora a parte técnica. Primeiro, as claras. Ela, realmente, foi o que você falou, Gabi, tem que estar umas claras. Ela não pode estar aquelas claras esverdeadas. Você pode reparar que às vezes você pega um ovo que as claras estão esverdeadas. O que a gente costuma pegar bastante quando as claras estão mais líquidas, os nossos ovos já não vai ter estrutura e a gente vai perder um pouco mais o volume da nossa massa. Quando está 100% líquida, a gente vai perder o volume completamente da nossa massa. As claras, ó, tem que estar gelatinosa, ó. Bem gelatinosa mesmo, ó, não consigo nem pegar, ó. Tá vendo? Parecendo uma gelatina, ó. Aqui ela tem bastante estrutura, então ela tem que ser sempre assim, ó, bem gelatinosa. Outra coisa que você pode observar é o seguinte, é a gema. Isso aqui que a gente chama de película, né, se chama membrana. Isso aqui é a membrana da gema. A membrana, conforme o ovo vai envelhecendo, ela vai degenerando. Quando essa membrana aqui, ó, degenera por completo, esse ovo seu está vencido. Então, eu tenho certeza que talvez hoje mesmo, todos os dias, inclusive eu pego. Você quebra um ovo que sai as claras e a gema junto. Você já pegou assim? Quebrou um ovo com as claras e gema junto? Quebrar assim, sai tipo um omelete. Não tem cheiro, não tem nada. É um ovo estragado, é um ovo vencido. A membrana tinha degenerado por completo. Aquele ovo já estava para lá de Bagdá. E aí se quebrou, ela degenerou. Foi degenerando, gente, até chegar ao fim. É um ovo vencido. Aí aqui, ó, tem aqui a chalaza, ó. Tá vendo esse fiozinho aqui, ó? Isso aqui, ó, tá vendo esse fiozinho? Esse fiozinho branco aqui se chama chalaza. Tirei ela daqui, ó. Ela concentra, ela que liga e fica deixando a gema bem concentrada no meio dos ovos. Legal, né? É por conta dela. Os ovos... Os ovos só ficam ali no meio por conta da chalaza. Ela tá ali para isso, para segurar aqui, ó, bem no meio, centralizar, ó. Quando você vê uma chalaza no seu ovo, pule de alegria, porque isso aqui indica que o seu ovo é novo. Então, tudo que você vê chalaza, nossa senhora, top estouro. E outra coisa também, eu vejo muito assim, não que seja um mito, mas aqui, ó. Pra não ficar cheirando a ovo, eu vou tirar a película. Mas a maior concentração de enxofre de um ovo está nas claras. Você vai fazer o quê? Jogar as claras no lixo? Então, o que acontece? Você tirar a película resolve, porque querendo ou não, tem uma porcentagem de enxofre aqui na película da gema. Porém, a maior concentração mesmo está aqui, ó, nas claras, ó. Para a sua massa não ficar com cheiro de ovo, conhecer as características. Então, vocês viram, gente, ó, acabei de quebrar aqui a membrana. O ovo, ele é muito detalhe. Então, assim, quando você bate o ovo, que você não consegue o ponto de pico, é que seus ovos estavam velhos.
Você vai jogar ele fora? Não, porque assim, não que ele esteja estragado, né? Ele não está vencido, diferente de vencido. Ele está velho. Mas aí a gente vai usar, porque vai jogar o que? O ovo fora? O ovo tá um rim. Se o ovo não tem as características que você precisa na hora de bater os ovos, você vai perder o volume da massa. É por isso que você perde o volume. Por conta dos ovos. Aí a gente tem que selecionar. O que eu faço? Não que eu não dê preferência, mas assim, principalmente quando eu vou fazer a massa de chocolate, se eu ver que tem algum ovo ruim, eu tiro. Eu falo, deixa esse aqui, eu vou bater a branca com esse aqui, eu separo. Deixa eu pegar esse que veio com a chalaza, tá tudo chalaza, as claras estão mais para me fazer de chocolate, que é de chocolate, eu vou perder mais volume que a branca, porque assim, independente se o ovo está estruturado e tudo mais, a gente sempre vai perder mais volume de uma massa de chocolate do que uma branca, tá? Então isso é normal. A de chocolate a gente sempre perde um pouquinho mais, porque aí a gente entra com cacau, né? Que isso aí vai ser para a aula de amanhã. Hoje a gente tá focando aqui nos ovos, mas tem isso também. A de chocolate a gente sempre já vai perder o volume maior que uma massa branca. Então a gente já tem que ficar mais esperto com o ovo. Então, se eu vejo um ovo assim, eu falo, deixa esse aqui para mim fazer as brancas, eu quebrei aqui, eles não estão vencidos, porém eu vejo que não tá lá, não tá tão bom assim. Eu vou pegar esses para fazer de chocolate. Agora, eu vou mostrar a diferença para vocês, eu vou mostrar um ovo estragado para vocês. Eu tenho um ovo estragado ali, ó. Eu sei que o ovo tá estragado. Vou pegar, pega outro potinho aqui, Gabi. Olha só, gente. Aqui eu tenho ovo estragado, tá? Eu tenho 5 ovos estragados aqui, ó. Na minha bacinha, minha bandejinha. Como que eu sei que ele está estragado? Quando eu chacoalho esse ovo, vou chacoalhar aqui para vocês verem, ó. Nossa. Tá vendo? Eu já peguei esse ovo e eu sempre pego, eu faço isso aqui, ó, na hora que eu tô guardando, ó. Sabe? É um básico, assim, ó. Né? Não faço isso sempre, né? Às vezes só pego, coloco lá nas caixas, mas até mesmo na hora antes de usar, eu faço assim, ó. Então, dentro do mercado, se você abrir aquelas caixas, se você fizer assim, ó, ou seja, esse ovo aqui, ó, ele já deslocou, ó. Nossa. Tá vendo? Ele já é um ovo estragado já, ó. Ele tá oco, né? Aqui, não vou nem quebrar isso, porque, deixa eu ver. Esse ovo, ele não tá podre. Ele só degenerou mesmo. Ele não tá podre, esse ovo. Ui! Caiu todinho ali, ó. Olha esse. Ele tá vencido. Podre é quando fede, tá? Nossa Senhora! Como eu falo pro meu sobrinho, né? Tá podre. Tá podre isso aí. Ele tá vencido. Ele venceu, isso aqui venceu. Então tem uma diferença, né? Podre é quando estragado, é quando tá fedendo e tá... Podre. Quando tá assim, olha só. Tá vencido, é isso? Cheira. Que cheiro tem isso aí? Tem o cheiro de ovo, normal, um pouquinho mais forte. Porém, ele tá do jeito que você falou, assim, tá misturado. Ele é um ovo. E quantas vezes você não já comeu um ovo desse? Você já comeu ovo assim? Já. Que você falasse que não, eu ia falar que só foi eu, então? Gente, eu nunca mais vou ver um ovo da mesma forma como eu via depois dessa aula. Eu tô sendo privilegiada aqui, sério. Eu já comi ovo errado a vida inteira. E agora, então, quando meu marido vai ficar bravo, eu não vou mais comprar ovo na promoção. Mas a promoção não tem problema nenhum, porque como eu falei, eu compro na promoção e eu chego aqui, os ovos estão todos novos com chalás e o mercado tá vendendo como se estava vencido. Mas esses que andam assim no calor... No carro eu não compro. Que passa na promoção assim, eu não compro mais. Não, tem que tomar cuidado com a contaminação também, né? Então esse ovo aqui, ó, eu já comi várias vezes. Nossa, quantas vezes eu não já comi ovo assim, gente? Misericórdia, que não mata engorda. Eu pegava simplesmente, pra mim, eu pensava assim, ó. Quando eu fui comprar a gema, eu chacoalhou o ovo ali, bateu e por isso que tá assim. Era isso que eu pensava, exatamente isso. Não, é um ovo vencido, você tá comendo ovo vencido e você não sabe, né? Tem gente que faz receitas cruas, né, com ovo desse jeito. Nossa, imagina. Isso daqui não dá ponto, né? Isso aqui vai destruir sua massa, só que a sua massa vai ficar fedendo o ovo.
Nossa, e eu já usei, gente, eu já usei no início, não vou mentir pra vocês, já usei, eu já comia. Pra mim era normal quebrar o ovo e tá assim desmanchado. Não, isso aqui, ó, chegar aqui perto pra vocês verem, ó. Olha só como que ele está, tá vendo? Pra você ver, não tá podre. Esses dias eu quebrei um ovo podre aqui, misericórdia, a cozinha ficou uma semana fedendo. Aff. Ó, como que ele está. A G... Ai, tá um cheiro forte de ovo. Não é cheiro de podre, mas é um cheiro forte de ovo. Degenerou todinha a membrana, tá? Degenerou tudo que tinha para degenerar. Não tem chalaza aqui. Olha as claras. Isso aqui tá o quê? Água. Ó, água pura, ó. E todos esses outros aqui também tá ruim, ó. Todos. Ó. Deixa eu ver. Consegue ver? Tá líquido, dá pra ouvir. Dá pra ouvir, ó. Todos, ó. Eles estão estragados. Tudo tá desse jeito aqui, ó. Esse ovo aqui, ó. Você pegou, quebrou, joga no lixo, joga fora. Você vai destruir sua massa, colocar isso. É mais fácil você jogar um ovo fora do que perder toda uma massa. Você não pode usar ovo assim. Degenerou completo, está vencido. Vencido. Não tá podre, mas ele tá com cheiro mais forte de ovo. E assim, as claras também, quando ela está muito líquida, né? O ovo não está totalmente vencido, mas você sente que o cheiro do ovo é um pouco mais forte. Então, o seu bolo vai ficar com cheiro de ovo, tá? Estrutura, as gemas, você tem que se preocupar com a gema, com as claras, com a chalaza de um ovo. Tendo tudo isso, está perfeito. Na hora de bater, você não pode bater até o dobrar de volume, tá? A gente vai bater uns ovos aqui, vocês vão ver um pouco. Primeiro, eu começo batendo meus ovos na velocidade 1, para ele começar a se performar, né? Igual quando você vai fazer claras e neve, você tem que bater primeiro até espumar, para depois adicionar o açúcar, não pode adicionar antes. Eu vou abater uns ovos aqui, para vocês verem. Eu tô quebrando aqui, e eu vou quebrar direto aqui no meu bol, porque eu sei que esses ovos estão novos. Ó, chalaza, tá? Mas não façam isso, você tem que quebrar separado, olha, chalaza. Você tem que quebrar separado para não colocar ovo estragado, hein? Eu quebro separado, viu, gente? Não quebro assim não, ainda mais quando eu vou fazer uma massa, tá doida? Toda vez eu pego ovo estragado, toda vez. Mas aqui eu tenho certeza absoluta, ó. Até na luz eu consigo ver, ó. Esse ovo aqui tá novo, ó. Então, eu tô colocando aqui direto. Bater, vou colocar só 3 aqui pra gente bater. Quando você for bater seus ovos, você não pode bater na velocidade alta. Às vezes eu vejo a pessoa, né, com pressa e tudo mais, vai bater o ovo na velocidade muito alta. Não pode, porque é como se você estivesse acelerando o processo dos ovos crescer. Ele tem que começar a pegar um impacto, ele tem que começar a pegar um impulso, pegar a estrutura. Então ele vai aos poucos. Vamos dizer que você vai começar a respirar, pegar, sabe, aquele gás, sabe, para correr. Então, sabe? Então, assim, ele precisa do gás, ele precisa daquela estrutura, ele precisa daquele movimento antes de você começar mesmo e ele começar a crescer. Então, quando você bate na velocidade alta com pressa, ele já começa numa velocidade muito rápida, muito acelerada e ele já também não vai dar ponto. Ele vai chegar no ponto que ele tem que atingir muito rápido e ele vai começar a perder as bolhas. Ele vai começar a perder o ar e perder a estrutura. Aí ele vai começar a cair e vai começar a ficar líquido. Então você sempre vai bater, começa na 1, depois pula para 2, no máximo eu vou na minha aqui até a 3, que a 3 eu já acho alta. E bate e deixa bater por aproximadamente 10 minutos. Passou 10 minutinhos, dá uma olhadinha. Tá muito líquido? Deixa bater só mais um pouquinho. Porque, como eu disse, tem ovo que às vezes, como eu falei, ele não vai estar vencido, mas ele já não vai estar com as características tão ok. Mas mesmo assim a gente vai usar, a gente não vai jogar fora. Então assim, ele talvez não vai ficar com aquele ponto bem firme assim de bico, mas você vai sentir que ele tá um ovo cremoso, que dá até pra você fazer um biquinho se você tentar ali. Não assim, sabe, igual água, né? Você pega, a pessoa tá fazendo bolo e tal, e ela levanta assim, os ovos tá no ponto, dobrar até o cai igual água. Misericórdia. Ave Maria. Então, ó, vou bater esse ovo, vou colocar açúcar aqui. Coloquei aqui meus ovos, coloquei aqui açúcar.
Tá aqui, ó, ovo e açúcar, né? A gente começa batendo. Então, antes de você começar a bater os seus ovos para você fazer uma massa de chocolate, você não vai mais perder a estrutura. Você vai primeiro identificar os ovos que você vai utilizar. E as claras tem que estar gelatinosa, a membrana tem que estar ok, e de preferência ainda estouro, tem que ter chalaza. Colocou, a gente vai bater sempre na velocidade 1 para envolver primeiro o açúcar. Depois de um tempinho, 1 minutinho, batendo na velocidade 1, aí eu sempre pulo aqui para 2, ó. E eu deixo bater sempre aproximadamente 10 minutos esses ovos. Lógico que não, tem que jogar fora sempre. Não, isso aqui tá vencido, você quer empanar ainda com o negócio vencido? Não, você falou que ele não vai estragar. Não, esse ovo aqui, ele tá vencido. Ele é estragado, assim, o que eu falo é podre, sabe? Podre, fedendo. Mas ele tá vencido. Não. Mas a gente mudou de jeito. Olha, agora eu peguei esse negócio. Agora eu vou quebrar o ovo. Eu vou jogar o dedo inteiro fora. Eu vou trocar. E mas eu vou dar outro vídeo de canal. Mas pegando os ovinhos. Olha só como meus ovos já estão bem mais clarinhos. Já começou a levantar a estrutura dele, mas ainda não deu 10 minutos. Ele vai continuar, vou continuar batendo. Time, olha só o que eu quero que vocês entendam, ó. Perceba, esses ovos aqui tá batendo. Ele ainda não deu 10 minutos, mas já está quase dando. Eu vou botar numa velocidade menor aqui, ó. Coloquei o meu ovo aqui na velocidade 1. Olha, presta atenção aqui no globo. No globo, olha no globo. Sabe quando você vai bater um chantilly, que o chantilly começa a dar ponto, olha lá, ele não começa, lá, olha no meio do globo. Ele não começa a fazer ali um buraco, e você começa a ver que o chantilly começa a dar ponto aqui, assim, ó, igualzinho tá esse ovo. Aqui você já começa a identificar que o seu ovo tá bom, ó. Ele não está líquido, ó. Imagina você batendo no chantilly, ó. Tá vendo? Você já começa a identificar que o seu ovo já está bom, ó. Se eu continuar batendo isso aqui, ó, se eu fizer isso, ó. Olha só como que ele começa a bater mais rápido. Conforme eu continuar batendo, vou até parar aqui, ó. Se eu continuar batendo rápido, tá vendo toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, dele? Ele ia começar a perder. Ele ia começar a ficar igual água. Porque eu estava batendo muito rápido. Ele começa a perder o ar, começa a perder a estrutura e começa a ficar líquido, tá? Ó, tá vendo? Ali, vocês viram, vocês conseguiram identificar sem precisar levantar a fouet para ver se os seus ovos estão no ponto. Você não precisa, é claro que você pode fazer isso, tá? Porque eu faço, às vezes eu não fico olhando, eu só abro e faço assim, ó. Aí, quando eu faço assim... Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui, ó, assim, ó, pegar aqui do fundo, ó. Peguei aqui, mas vamos supor, né, aqui, ó, peguei, tá aqui em cima, peguei, e aí o meu ovo caiu assim igual água. Ele não tá bom, ó, pra você ver, ó, tá vendo? Ele fica aqui, ó, paradinho, ó, tá vendo, ó? Ó lá, ó. É igual água mesmo, sabe? Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Quando vocês batem aí, fica igual água, não pode. Então, você consegue identificar sem precisar ter que abrir isso aqui. Sempre lembra a Nick falando assim, olha, o chantilly querendo dar ponto, o ovo vai fazer isso. Agora, quando o ovo não está com as características 100%, ele vai fazer, mas é bem pouco, tá? Mas ainda assim a gente utiliza. Mas aí a gente vai ter que tomar um cuidado a mais, ainda utilizar mais método na nossa massa, tá? Senão a gente vai perder mesmo e ingrediente tá caro. Então, você olhando o seu ovo, você conseguiu identificar antes mesmo de desligar o ovo que ele estava bom. Por quê? Porque você conhece o ponto. Se eu continuasse batendo esses ovos aqui, ó, eu ia perder isso aqui dele, ó. Ele não ia ficar assim, ó. Ele ia começar a ficar caído. E aqui, gente, que eu mostro pra vocês, ó, que você consegue dar um ponto correto, tá? Você só tem que conhecer as características dos seus ovos, né? E você consegue sim, ó, deixar assim
tá? Esse ovo aqui tá com uma estrutura top. Se for fazer uma massa de chocolate aqui, vai ficar sinistra, vai ficar top estouro. Vou tirar esse trem daqui. Isso aqui, eu era muito criticada na internet, né? Era muito mesmo. Na rede vizinha lá, ainda mais. Não existe isso aí. Ai, gente, vocês não têm que acreditar em tudo que você vê na internet. Isso aí é mentira. Tinha gente que falava assim, eu trabalho há mais de 20 anos na confeitaria e o ovo nunca que chega num ponto desse. E eu falava assim, nossa, eu teria vergonha de falar que eu trabalho há 20 anos na confeitaria e não conheço nem a característica de um ovo. Eu já cheguei a discutir, né? Nossa, eu já cheguei a discutir até por causa de ovo. O ovo, não sabia que o ovo era tão importante, gente. Eu discuti, mas foi verdade, eu discuti com uma chefe na Europa, por conta do ovo, que ela falou assim que nós brasileiros inventava muita moda. Mas assim, a gente acabou discutindo e, né, eu lembro que no comentário ela falou assim, eu estudei e tal, fiz ali com o chefe e tal. Eu falei assim, nossa, se eu fosse sua professora, eu teria vergonha de falar que você é minha aluna, né? Ou então sai dessa escola aí, vai estudar com outro, né? Porque você não tá aprendendo nada. Mas assim, foi uma coisa assim que eu levei pra vida, foi uma história pra mim, porque passou uns meses depois, ela veio me pedir perdão pelo que ela tinha falado. Assim, pra mim, eu falei assim, e falo, ela tem todo o meu respeito. Porque assim, errar, a gente julga. A gente julga, não adianta. Mas assim, a gente reconhecer e ainda depois ter a cara limpa de falar, não é muito pouco. É pra poucos esse caráter. E ela vê, inclusive eu tenho, quem me acompanha chegou a ver isso, eu tenho lá na minha rede vizinha a mensagem dela. E ela, na hora que ela mandou a mensagem, eu sou a chefe e tal, aqui de não sei o que e tal. E eu sei que você lembra de mim, eu briguei com você por conta do ovo, né? Na hora que ela falou isso, eu falei assim, eu sei quem é. Aí, porque até então, eu lendo assim, eu falei assim, não faço a mínima ideia, né? E aí, quando ela tocou no assunto, eu falei, eu sei quem é. Fazia um bom tempo. E ela veio pedir desculpa, porque ela falou assim que ela estava totalmente errada. Ela ia assumir que ela estava errada. Olha, tem esse comentário lá, se vocês quiserem dar uma olhada, se vocês caçar lá no meu feed, vocês vão achar o comentário dela. Então assim, eu falei, essa chefe também tem todo o meu valor, porque todo o meu respeito, porque não seria muitos que reconheceria. E ela voltou, como ela mesma fala, eu voltei para te pedir perdão pelo que eu tinha falado antes. Então, assim, pra mim, esse tipo de pessoa, cara, tem todo o meu respeito. Então, assim, eu cheguei até já a brigar por causa de ovo. E aí o pessoal ficava, que isso é mentira, isso não existe, tananã. E eu ficava, meu Deus, gente, como assim? Né? Você conhecer, você aprender o método, você consegue. Só tem que aprender. Era muito feio mesmo, era muito criticado, eu era pilantra, eu era isso, eu era aquilo. Eu falava, cara, por isso que sempre dá errado. O meu método dá certo. Só funciona se for assim. Faço bolo de 50 quilos, da mesma forma, em tudo. E sai top, estouro. Por quê? Por conta do líder. Se eu tenho um líder foda, a minha massa vai sair F, tá? É isso mesmo. Então, a partir do momento que você conhece as características dos ovos, você aprende a bater os seus ovos. Quando você for envolver a sua farinha, o seu ovo vai manter. A sua estrutura vai manter. Por quê? Porque a partir do momento que você já mistura a farinha em um ovo que nem tinha estrutura e não estava no ponto quando você for envolver a farinha, você já começa a perder o volume. Assim que você começa a adicionar, principalmente quando vê um cacau, o cacau bateu ali, baixou. Quando você começa a envolver, ele começa a perder o volume, porque os seus ovos já não tinham ponto. Então ele vai perder mesmo, a tendência é só piorar, infelizmente. Não é melhorar. Começou a envolver, já perdeu o volume logo de cara, os ovos não estavam no ponto, você vai perder o volume. Você já tem que fazer com a consciência, sabendo que vai perder o volume. Não tem essa de, será? Eu acho, você não vai mais achar nada a partir de hoje. Agora você vai ter certeza. Não tem essa, será que eu vou perder o volume? Você vai saber se vai perder o volume ou não. Como que tá o ponto dos meus ovos? Tá mais líquido? Tá mais líquido. Eu não consigo dar aquele ponto tão firme. Vou ter mais cuidado, né? E aí, inclusive na terceira aula, né? Porque assim, como eu falei pra vocês, a nossa jornada são 3 aulas. Amanhã eu vou vir com outros elementos importantes para você evitar de perder o volume, para sua massa não ficar seca, desfarelada. Na nossa terceira aula tem os outros elementos que, nossa, sim, se você tiver um ovo,
top. Se você tiver aquele elemento, nossa, aí a sua massa estourou. Agora, se você não tiver o elemento da nossa terceira aula, onde a gente vai colocar assim, a mão na massa mesmo, né? Vamos mexer a massa. Aí, fia, se você não tiver aquele elemento, o ovo também não vai fazer milagre. Por isso que eu falo, tudo o ovo é o líder, tudo começa por ele, mas se não tiver equipe, não anda. Então, nas outras aulas, a aula de amanhã, a aula depois de amanhã, vem muitas técnicas por aí. Mas essa técnica, todos esses elementos que você aprendeu hoje, né, sobre os ovos, né, sobre a estrutura, sobre ovos estragados, né, ovos vencidos, quais são os ovos bons para utilizar. Você aprendeu o jeito certo de bater os ovos, você nunca mais vai bater os seus ovos até dobrar de volume. A gente tava conversando aqui, e aí até a Gabi até falou assim, agora vai ter briga em casa, né? Como que é, Gabi? Fala aí. Agora vai dar briga em casa quando os maridos chegar com o ovo que ficou ambulando na rua o dia inteiro, né? A gente chegar, abrir os ovos, pegar desse jeito, vai meia cartela fora, uma cartela inteira. Eu falo assim, não quero mais assistir nessa Nick não, porque, pelo amor de Deus, né? Vai os ovos tudo embora, porque, gente, depois que a gente tem conhecimento, né, da importância do ovo, né, a gente vê como faz diferença na nossa vida, né? Até na saúde, como, né, assim, pra fazer... Principalmente a massa, depois que você aprende, você não é mais quem você era ontem. Porque agora, você já está no caminho de se profissionalizar ainda mais, sabe? Aquele profissional digno, não desmerecendo, mas assim, às vezes você fala assim, tá desmerecendo, mas é verdade. Um profissional digno de ser chamado de profissional. Porque assim, você saber fazer uma massa e um recheio, isso não quer dizer que você é um profissional, você só sabe fazer uma massa e um recheio, né? Agora, se alguém chega e pergunta pra você, né? Ô Ana, você sabe as características assim dos ovos, alguma coisa? Sei. Eu sei quais são as características. E você sabe identificar um ovo que está vencido, né? Eu sei identificar. Você tem poder. Conhecimento é poder. A partir do momento que você tem esse conhecimento, você tem esse poder, você tem confiança. Você começa a ter mais confiança em tudo que você faz e que você fala. Sabe? Você realmente, às vezes a pessoa te pergunta assim, você é um profissional? Você fica assim... eu tô começando agora, mas você já trabalha na confeitaria há mais de 5 anos. Eu sim, sou intermediário, mas você já tá na confeitaria há 10 anos. Porque a pessoa não tem confiança para dizer que ela é profissional. Errada ela tá? Não. Porque a partir do momento que ela não tem confiança, é porque tá faltando alguma coisa. Então, quando você busca conhecimento, você começa a ter poder e com esse poder você começa a ter confiança, que é o que vocês têm agora no Brasil. Confiança, agora eu sei tudo, eu sei dos ovos, eu sei da estrutura, não preciso mais deixar meus ovos líquidos, né? Eu sei por que eu perdia o volume, eu sei por que os meus ovos não davam ponto, né? Agora você... Não, e aí, aqui é só um pouco, tá? Aqui é só... Ainda tem amanhã, tem depois ainda pra gente finalizar com chave de ouro, aí tem muitas técnicas ainda pra vocês aprenderem de verdade e dizer realmente, né? Eu sou confeiteiro. Não é só uma receita, eu conheço técnica, eu conheço método, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, vou tirar esse ovo aqui, e eu vou mostrar pra vocês o resultado de qualquer bolo, né, que você faça, você tendo todas as técnicas. Tem um bolinho aqui, eu vou mostrar pra vocês, começando tudo com isso aqui de princípio, que é o ovo. Você já estourou no norte. Tcharam! Aqui está o nosso bolo, olha só, gente, coroa, né, rainha das massas, nunca no Brasil. Olha só o tamanho desse bolo. Sim, tá? Com todas as técnicas, você consegue ter bolos assim alto e estruturado. Ó, sem medo de desandar, tá? Sem medo de sair caindo por aí. Bolos estruturados. Massinhas de milhões. Essa aqui é a massinha de chocolate, feita com todas as técnicas. Comecei principalmente com as técnicas dos ovos que eu mostrei pra você. Sem essa aula que eu ensinei pra vocês hoje, esses métodos, essas técnicas, eu já não teria esse bolo aqui. Então, eu já comecei dali. Eu, Nick, também começo daqui. Eu começo do começo. Quando a gente entra na confeitaria, existem vários setores, tá? Você sempre vai se identificar com algo. Depois você me conta mais na frente, ou se você já se identifica, comenta agora. Igual, por exemplo, você vê que às vezes tem professor, tem expert,
que são, assim, especializadas em ganache, em buttercream, em pasta americana, em bolos esculpidos, em chantilly, doces gourmet. Sempre tem uma especialização. E quando eu entrei na confeitaria, né, eu me identifiquei com massas. É uma coisa louca. Tem tanta coisa na confeitaria, eu me identifiquei por massas. Eu olhava assim e falava, nossa, se fizesse uma massa com esse barro aqui vermelho, ia ficar legal, né? Tudo eu imaginava que já ficaria legal uma massa. Tudo eu já pensava em fazer uma massa. Vamos fazer uma massa de chuva, vamos fazer uma massa disso, vamos fazer uma massa de beterraba, né? Vamos fazer uma massa de abóbora, vamos fazer uma massa disso. Tudo eu queria fazer uma massa. Então, assim, eu me identifiquei com isso, sabe? Então, assim, comecei a ter muitos problemas com massa de chocolate, chorei muito, né? Gastava muito gás, energia, assando massas, mas eu não desistia, porque alguma coisa me chamava atenção. E o que me chamou a atenção na confeitaria foi massas. E aí eu comecei a me especializar em massas. É igual quando você faz direito, por exemplo. Você se forma em direito, todo mundo se forma em direito. Porém, depois a pessoa faz uma pós para ver aonde que ela quer trabalhar, se é na área civil, criminal, né? Ela foca em algo. E o meu caso, eu foquei em massas. Eu gostei. Depois comecei a focar em recheios, né? E assim, pra mim, massas é tudo, assim. Hoje em dia, se o cliente chega assim e fala assim, eu quero comer uma massa de, sei lá, de barro, nós faz também. Fica bom. Pega um barro vermelho, escolhe um barro bom, né? Eu comia bolo de barro quando eu era criança, inclusive fazia vários bolos de barro. Quem nunca? Vou cortar pra vocês esse bolo, pra ver como que tá a textura. E é engraçado, gente, que aqui, peguei esse bolo aqui, né? Olha a cor, ó, perfeita. Tava aqui e tal. Esse bolo aqui é um bolo, tem 20 centímetros de altura, né? E é um modelinho rústico. A gente chama assim de modelo rústico. E eu peguei esse bolo e a Gabriela falou assim, você vai passar o chantilly no bolo? Eu falei assim, que chantilly? Aí ela falou assim, eu achei que você ia bater chantilly. Eu falei, mas o bolo já tá decorado já. Não tá? Aí ela, é porque eu vi uns pedaços de massa lá faltando, tudo aparecendo. Acredito. Olha, gente, reclamando da minha decoração. Aí eu peguei e falei assim, não, Gabi, esse bolo é assim mesmo. Ele é um modelo que a gente chama rústico, tá? Ele é assim mesmo, aparecer, às vezes aparece até mais, fica até mais bonito ainda. Esse negócio aqui parece que tá balançando, ó. Ó, tá vendo? Tá coisado aqui, ó. E o bolo? Ó, o bolo aqui perto, coisadinho, ó. Tá vendo, gente? Bolo que aguentaria isso. Ó, eu vou cortar, mas foi engraçado. Falei, mas que chantilly? Mas já tá pronto o bolo. Eu vou cortar esse bolo aqui. Eu vou cortar desse lado aqui, ó. Vai ficar difícil pra mim aí desse lado. Vou tirar já essa coroa. Linda, né, gente? Vocês acharam bonita? Feita a bolo mesmo, essa coroa aqui. Deixar ela aqui, ó. Depois... Essa faca aqui que eu peguei é muito pequena, viu? Ó, tirei aqui o primeiro. Tá dando pra ver? Tirar aqui, ó, o segundo. Aí não consigo virar assim. Tem que tirar aqui primeiro, tá? Pera ainda. Olha só. Esse aqui eu até cortei mais. E tá aqui, ó. Uma massa úmida, estruturada, perfeita. É isso. Técnica e método, você tem massas assim, tá? Top estouro. Ó, olha só mais de pertinho aqui, ó. Olha que coisa linda. Perfeito, ó. Olha a textura da massa. Vocês conseguem ver bem de pertinho que essa massa tá bem molhadinha, ó. Vou pegar aqui, ó. Ó. Tá vendo a fofura, ó? Da massa, ó. Bem fofinha, ó. Ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá dando pra ver? Bem molhadinha, ó. Ó. Super fofa e estruturada, ó. Fofa e estruturada, ó. Tô colocando o dedo aqui, viu, meu time? Porque eu vou comer esse bolo aqui, tá? Mas aqui é só pra vocês terem a dimensão do que eu falo pra vocês. De massa estruturada. E tudo isso começou com as técnicas de hoje. E amanhã, na nossa segunda aula, vai vir mais ainda.
Que aí a gente vai juntando o conjunto até chegar na terceira aula, onde a gente vai botar a mão na massa e botar realmente em prática o resultado final para concluir o método e conseguir tirar a massa intacta do forno, tá? Então a aula de hoje foi só, vamos dizer assim, um aquecimento avançado técnico para você, tá? Eu vou comer um pedaço desse bolo aqui. Ó, peguei outros pratos aqui, ó, para me cortar mais um pedaço desse bolo. Gente, aqui tá frio, aqui tá muito frio. Jesus do céu amado. Vou cortar esse pedaço aqui, ó. Bem aqui no meio. Essa massa quebrou aqui, ó, embaixo, porque eu passei glucose ali. Glucose ali, eu gosto de passar recheio mesmo, passo uma ganache. E na hora que o cliente vai cortar, não fica grudada tanto assim. Aí, ó, 2 bolinhos em cima do outro. Aí tem uma estrutura aqui, ó. Tem pega balão do grosso, hein? Pega, vem. Vamos começar. Vem cá. Apareça, Gabriela! Bora! A parte que a produção adora. Come aí, vê se tá bom. Ó a massinha. Gente, é a melhor hora, hein? Bem saladinho. Que delícia. Gente, essa massa aqui, gente, tá perfeita. Perfeita e bem molhadinha, né? Molhadinha. Bem molhadinha. Nossa, que delícia, né? O recheio. A mousse aqui é muito firme. Falando de boca cheia, coisa feia. Bom? Maravilhoso. Vou finalizar. Vai continuar comendo? Pode? Lógico! Não sabia, não. Mas pode, se quiser ir lá pra trás comendo, ou você quer ficar aqui comendo? Não, se despedir do pessoal, mas só sozinha. Mas você pode ir lá comendo bolo. Ah, tá. Fica à vontade. Você quer jogar o bolo fora? Eu não, tá louco. Eu ia comer depois, né? Por causa do vídeo, ia deixar você terminar. Vai. Ó, gente, amanhã a nossa aula também é muito importante, né? A gente vai entrar com outras técnicas. A gente vai entrar na área dos secos, que também faz toda a diferença na hora de você preparar a massa. O movimento, né? Tudo que você utiliza naquele ingrediente, o ingrediente que você vai colocar. Porque se a gente já trabalhou a primeira aula para você manter a estrutura, na hora dos ingredientes você também tem que tentar manter essa estrutura. Então a aula de amanhã é muito importante, todas as aulas, né? É muito importante. Se você tá chegando agora, pegou aqui a metade, depois volta lá no início, assista com calma. Gente, você tem que assistir tudo, do início ao fim. Qualquer detalhe mínimo que vocês percam vai fazer diferença e pode dar errado. A gente volta amanhã, tá? Às vezes, de repente, você ficou meio confusa, né? Nossa, mas parece muito difícil, mas é muita coisa para assimilar, é muita, sabe? Não se preocupe com isso. Cada um tem seu tempo, vai com seu tempo, vai com calma. O importante é ir e não ficar parado, tá? Assim como eu fui com calma, eu fui com tempo. E você vai ser do mesmo jeito. Às vezes você achou confusa. Nossa, eu achei meio confusa, as técnicas foi difícil para entender. Mas você vai entender, calma. Se você quiser participar ainda mais dessa jornada, você pode me enviar um vídeo. Me manda esse vídeo, se vocês conseguirem, né? Um depoimento falando o que vocês acharam da aula, o que vocês gostaram de aprender dessa primeira aula. Qual foi o ponto? Qual ponto você diria que você achou mais interessante, Gabi? A parte do ovo. Não, mas assim, de todas as coisas do ovo, qual? Saber identificar quando o ovo tá vago pra utilizar, né? E não comer, mas você vai comer mais ovo daquele jeito, Gabi? Eu não. Não vou, gente. Nossa. Gente, então, se você puder, faça um vídeo. Nick, eu gostei, eu assisti a aula, né? E eu aguardo vocês aqui amanhã comigo, comprometida e comprometido. Vocês têm um encontro marcado comigo amanhã às 19h37. Beijo, Luiz, até amanhã. Fui! Meu nome é Givaneide, moro no Valparaíso de Goiás, conheci a Nick através do Instagram. Então eu pesquisando, sempre querendo atualizar novas receitas, então eu encontrei a Nick através disso. Aí eu resolvi testar. No comecinho que eu comecei a trabalhar com bolos, eu tive muito trabalho, muita dificuldade, porque as massas davam errada de chocolate, eu usava com emulsificante, a massa já não ficava legal, eu tive que começar a adaptar a receita, mudar a receita, diminuir o açúcar, acrescentar outras coisas para a receita influir, dar certo.
Aí a da Nick eu encontrei a facilidade. Não é que, vou pegar a receita ali, vou fazer e pronto, deu certo. Você tem que estudar a receita. Estudar como é que é. Trabalhar em cima daquilo. A Nick, eu encontrei a receita dela. Eu gostei muito da massa, da textura. A massa não tem emulsificante. É uma massa perfeita de trabalhar. Então, assim, no começo, você vai ter muita dificuldade. Umas vai acertar de primeira, como eu já acertei várias receitas. Quando foi na segunda vez, eu já errei. Então é importante, como ela sempre ressalta, a gente conhecer os ovos, a massa, usar uma farinha de trigo de boa qualidade. Tudo isso influencia numa receita. É ter cautela, ter paciência. Não adianta a gente estar com pressa e fazer aquela receita, porque às vezes vai dar errado. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Nick. Então é isso, é não desistir. É perseverança, insistir, porque às vezes dá errado naquela primeira vez, você fala eu vou desistir. Então, não é assim. A gente tem que tentar e estudar, ver o que tá dando errado. Foi o que eu sempre faço. Eu faço uma vez dar errado, então eu vou estudar para me saber o que tá dando errado. Então até a técnica que a Nick ensinou, eu já não tô tendo mais dificuldade de saber mexer a farinha de trigo, não mexer de uma vez, não colocar de uma vez. Então isso tudo faz diferença no preparo. É isso que eu quero passar para vocês. It's not right, but it's okay.